falando com você mesmo, com esse dia que você vive agora. Por quê? Porque uma das coisas mais fortes entre nós humanos, em qualquer época, em qualquer circunstância, é a dificuldade imensa, imensa, em alguns casos absoluta, de conseguirmos entender. Entender é um problema. E eu não estou falando de coisas complexas, entender fórmulas físicas, entender descrições sobre o sistema nervoso central, entender alguns diagnósticos complexos de enfermidades, quando o médico resolve falar só com aquele mediquês, que nem todo mundo está capacitado a destrinchar na audição. E eu não estou falando só dessas dificuldades, ou quando você ouve um mestre em filosofia que não poupa a citação de filósofos e filósofos que você nem conheceu. No ano 647, fulano disse isso, aí cita. Aí você fica perdido e não consegue entender direito. Não estou falando disso. Ou quando a gente entra numa espécie de teologuês e começa a falar sobre a predestinação, o livre-arbítrio, o choque, o conflito, o dilema, o que é o quê. Aí começa a criar um nó na sua cabeça que diz, meu Deus, eu não estou entendendo mais nada. E é para não entender mais nada mesmo, porque a defesa de qualquer dessas teses é incompreensível. Se você forçá-las, elas não chegam a um final feliz. Elas param sempre antes de você apertá-las até o fim. Porque, de fato, elas não sobrevivem. Quando alguém que não tem nenhum atrelamento a esses mecanismos de definições teológicas presas à linha do espaço-tempo, e o que passa a ser uma tolice numa época em que a gente sabe que essa dimensão da linha do espaço-tempo é só uma. A gente tem outras camadas, outras profundidades sobre as quais o universo também está erigido. E a inteligência humana, por exemplo, do ponto de vista do cérebro, é filha dessa máquina quântica. Meu cérebro é quântico e as minhas linguagens neurais são quânticas. As minhas comunicações mais profundas no ser orgânico, lembre bem, orgânico, não estou falando do espírito, nem estou falando da alma, estou falando do cérebro, do sistema nervoso, eu estou falando desses intrincamentos ainda estudáveis pela neurociência. Nosso cérebro é uma máquina de natureza quântica. E enquanto os teólogos não chegarem aí, não viajarem aí, não entenderem isso aí, eles vão estar repetindo as fórmulas do século XVI. Eles não chegaram nem ao século XIX, não entraram no XX, muito menos no XXI. Mas não é disso que eu estou falando, dessa dificuldade. Isso é só uma dificuldade de entender. Não é uma incapacidade de entender. Como Jesus diz, vós sois incapazes, é a palavra. Incapazes, não têm a competência para entender a minha palavra. Aí você diz, então, que culpa tem essas pessoas por terem essa deficiência cognitiva? Na realidade,
Não tem ninguém aqui com deficiência cognitiva. Paulo vem a dizer, escrevendo aos Coríntios na segunda epístola, segunda carta, que quando um deles, lá no capítulo 3 e 4, quando um deles se converte ao Senhor, o véu lhes é tirado. Então, o problema não é de cognição, o problema é de decisão, de incompreensão, é decidir bloquear. Decidir bloquear. Tem muita gente que me ouve aqui que bota a culpa, supostamente, num também suposto português elaborado e difícil que eu falo. Desculpa, não é não. Já houve até um tempo em que eu falava com alguma riqueza de construção, de elaboração. Hoje eu cometo erros de português de propósito para ver se eu me aproximo, diminuo, escolho os sinônimos mais básicos para ver se me faço compreender. Baixo o nível o que eu posso, eu não consigo baixar mais do que isso. Mas eu baixo o nível para ver se todo mundo entende mesmo, se ninguém fica transferindo para dificuldade de compreensão. Como tem um monte de pastor por aí que diz às ovelhas, não, o Caio é um homem de Deus, mas não vá ouvi-lo não, porque você não vai entender nada. O que eu ouço por aí de gente me falando que os seus pastores disseram, olha, não ouço o Caio. Ele é um homem bom, mas ele diz coisas muito difíceis de compreender, é melhor não ouvir, porque senão você vai ficar com um conflito. Aí tem um monte de gente apavorada que ouve o conselho pastoral e não chega aqui. Até o dia que, num desespero, se aproximam e entendem tudo. Os filhos de vocês entendem, os adolescentes, os jovens, todo mundo entende se quiser. Quem quer, entende. Quem não quer, não entende. Portanto, esses indivíduos aqui eram culpados pela sua incapacidade, porque ela não era uma incapacidade plantada na organicidade, na limitação do sistema nervoso, do cérebro. Não tinha nenhuma dificuldade aí. O que tinha era uma decisão psíquica de bloquear, de não entender, de dizer eu não quero, não quero. É como acontece em qualquer lugar. Se você não gostar do professor de matemática no seu primeiro dia de aula, nos cursos mais básicos da sua aprendizagem, eventualmente você fica com um bloqueio para a matéria para sempre. Ou se física, ou qualquer outra. Às vezes gera um bloqueio. Tem a ver muito mais com a disposição, a indisposição, com a raiva, com a zanga, com antipatia, com compromisso de não entender, qualquer coisa assim. Mas não tem nada a ver com aquilo que seria uma incapacidade de natureza intrínseca. Não. Eles são culpados da não compreensão, porque essa incapacidade de compreender é decisão de não compreensão. Isso aqui no ambiente espiritual. Agora, a mesma coisa, os mesmos princípios servem para a nossa dimensão relacional. Porque a gente frequentemente se torna incapaz de compreender determinadas pessoas, compreendê-las e entendê-las na própria família. É tanta pressuposição, é tanto argumento criado no silêncio do
da promotoria contra o réu, é contra tanto argumento do outro contra aquele que virá acusá-lo, de modo que é uma troca de acusações entre pai e filha, mãe e filho, marido e mulher, e as coisas vão ficando assim, diabólicas, especialmente quando a gente enfia mentira no processo, quando a gente vai desenvolvendo também essas antipatias que são primas já do ódio, da raiva, da repulsa. Quando você desenvolve um sentimento de repulsa em relação a quem quer que seja, o que acontece é que não adianta que a pessoa se comunique melhor, se explique melhor. Você já tem um grito de não dentro de você, tem ou não tem? Contra a pessoa. Você já não suporta mais nem ouvir a pessoa terminar de dizer o que ela pensa, ou o que foi que ela, no equívoco dela, pensou a teu respeito. Você já atropela gritando também. Aí o outro se levanta gritando também. E vocês se peitam, e vocês se bicam, e vocês se xingam, e vocês se amaldiçoam tantas vezes. Mas são incapazes de ouvir um ao outro, incapazes. O que aconteceu? Aconteceu que dogmas, e nós temos muitos dogmas nos nossos relacionamentos, dogmas inconscientes, preste atenção na quantidade de dogmas que você tem, que você não pronuncia, não verbaliza, não admite e muitas vezes nem conhece seus próprios dogmas, mas que estão aí dentro. São essas coisas que você diz que não negocia. Não porque elas tenham valor, mas por causa do teu orgulho. O orgulho alimenta dogmas. Não, um dia eu disse que era assim. Botei a marca. Risquei o chão. E ele atravessou. Ou ela atravessou. E aí pronto. Você não quer saber se o outro atravessou para te socorrer, atravessou por causa de um problema maior, atravessou por qualquer razão, não. Atravessou. E acabou. Porque aquilo é um dogma poderoso dentro da gente, que já vai fazer com que nós levantemos o poder dos nossos direitos guardados, acumulados, da nossa advocacia pessoal contra o outro, ou da ação do outro, de enfrentamento com toda a força e intenção que possa em relação a defender-se ofendendo. E aí a gente encontra aquela acumulação, aquele despejo dos acumuladores emocionais. Cada um pega atrás de si e joga. Lembra disso aí? Tá! Lembra daquilo e... pau! Você também! Pá! Aí o outro tá pensando e... Meu Deus, é um horror, é tudo louco, é tudo baseado só em emoção. Emoção, fiquei emocionado. Oh, mexeu comigo. Aí mexeu comigo, eu jogo pedra. Mexeu comigo também é demais, está abusando.
É a música de todo mundo que está nesse estado, é você abusou, tirou o partido de mim e abusou, e toma-lhe, e pô! E aí você vê o prolongamento disso, que vai gerando mais cegueira, porque quanto mais haja enfrentamentos, mais cegos as pessoas ficam, porque não tem a bênção do distanciamento cognitivo e emocional, para pararem de serem apenas reagentes daquilo que entendem como provocação, e que no outro é apenas acumulação de coisas, e tudo habita um mundo de subjetividades. A realidade em si vai ficando bem menor do que o encontro das mágoas, das memórias magoadas, das evocações de acontecimentos passados que machucaram, e às vezes um não sabe que machucou o outro, mas cada um ficou machucado com a sua machucadura, e num determinado dia, numa determinada hora, explode, bum, bum, incendeia, e é incêndio e queima tudo, e a língua, como diz Tiago, é cheia de chispas de incêndio. A língua é uma miséria, é uma desgraça, quando ela não é dedicada à sabedoria, ao senhorio de Cristo, à obediência, ao silêncio da verdade, mas, ao contrário, ela se entrega à compulsividade responsiva, ela se torna uma incendiadora, e ninguém consegue parar. Os incendiários continuam chispando, e a relação já está toda seca, igual um cerrado, um Pantanal. Qualquer coisa que cai ali deflagra um incêndio, qualquer que seja fagulha põe a perder uma floresta, um bioma que se construiu durante anos, tempos, a vida. Agora, de repente, se vai lá e se queima tudo. Tudo. Isso está acontecendo hoje, está acontecendo sempre. E nessa pandemia também. As estatísticas já nos mostram que houve um aumento de 36% a 40% nos divórcios nessa pandemia, e boa parte daquilo que provocou isso foi espaço pequeno, acumulação amargurada e choque, onde cada um estava coberto de razões patrocinadas, apadrinhadas pela amargura. Quanto mais amargura, mais contaminação relacional. Quanto mais amargura, menos capacidade cognitiva de interpretar corretamente a realidade. Tudo se exacerba, tudo aumenta, tudo cresce. É a gruta de Platão, é só sombra projetada. E todo mundo crente que está lidando com a realidade. Tem até o argumento da realidade, baseado no que deflagra os desencontros imediatos. Não, foi porque você não me passou a bandeja de frutas. E você levou não sei quanto tempo, de propósito, ouvindo outros, ao invés de me passar a bandeja. Aí o outro diz, não, eu demorei a te passar a bandeja porque eu te chamei não sei quantos minutos e você não veio, só veio na hora que quis, eu fiz essa comida que esfriou. Aí cada um acusa o outro de uma suposta realidade objetiva, quando na realidade, se eles estivessem bem, alegres, felizes,
e cheios de carinho um pelo outro, nada disso sofreria registro, ainda que acontecesse com essa construção de cenário, não sofreria registro, porque a interpretação não seria negativa, nem a motivação de quem fez teria sido também vingativa, nada estaria em processo. Mas agora, por causa das subjetividades que produziram os eventos objetivos, supostamente eles brigam por causa dos eventos objetivos, mas na realidade o desentendimento deles sempre habitou e habitará a acumulação subjetiva de amargura. E aí se divorciam, se espancam, gritam. É uma gritaria horrível, como Paulo diz escrevendo aos Efésios. Não se nomeie entre vós, e dentre essas coisas que ele diz que não se deveria nomear entre vós, estão as gritarias. Você vai evoluindo, palavra torpe e gritaria se retroalimentam. A gritaria produz a energia ruim e a palavra torpe expressa o pior dessa energia. Nem se nomeiem entre vós. Por quê? Por causa de algum episódio moral para dar testemunho para os vizinhos? Lá, aqui, acolá? Não. Paulo diz isso porque isso contamina a alma, destrói o espírito. Acaba com o amor que gosta. Sobrevive só o amor que pode ter compaixão, misericórdia, buscar um pouco de justiça, mas isso quando a relação já está praticamente arrebentada. Porque esse cotidiano não é feito de compaixão, nem de misericórdia, nem de justiça, mas de raiva, vingança, vingança verbal, vingança emocional, vingança de todos os tipos, é afetivo, é muito espancamento emocional e afetivo. E as pessoas vão perdendo o poder de gostarem. Elas, de fato, perdem o poder do prazer no respeito uns dos outros. É algo absolutamente trágico, a meu ver, o que acontece aí nessa situação. Isso está acontecendo agora. Agora. Na tua casa, no teu casamento, você e a sua mulher. Meu Deus, só Deus sabe a quantidade de situações, as amizades que entraram nesses impasses, os vínculos, de qualquer que seja o tipo, o nível ou a natureza. Isso acomete a todo mundo. E aí a gente se torna incapaz de ouvir a palavra do outro. Incapaz. Se você se colocar isento no meio desses que se conflituam, você, na sua isenção, fica vendo a loucura do embate, do ping-pong, da desgraça. E como não existe nenhuma lógica a não ser a da dor emocional, da dor afetiva, sentimento de desconsideração de um lado, desrespeito do outro. E aí a desconsideração e o desrespeito se chocam e aumentam os seus temas, as suas emoções, os seus choques, as suas razões de cada lado. Tudo só piora, só fica horrível. Há um texto meu no portal Caio Fábio que fala sobre a relação entre amargura e cognitividade, como a amargura mata a cognitividade.
É isso que Tiago também diz, que uma raiz de amargura destrói toda uma comunidade, porque as pessoas vão ficando incapazes de se ouvir, de se perceber, de se entender, de se, de fato, acolherem, então. Fica impossível. Parece que do nada o outro, o irmão, se transforma no adversário sem explicação. Porque na prática não há explicação, só há loucura, só há o bloqueio estabelecido pela loucura, pela insanidade do orgulho, da busca de consideração e respeito, da mágoa que diz eu merecia melhor e mais. Tudo isso, não importa se há razão dessa demanda ou não, o fato é que a entrada dessas coisas aqui são como uma represa, ou são como o véu de Moisés, que não deixa o indivíduo enxergar mais na graça, no amor, na misericórdia, no perdão, e enxergar e se capacitar para entender e discernir o outro. A mesma coisa em relação a esse outro, magoado, chateado, profundamente acumulado de acumulações decorrentes de frustrações amargurantes. Tudo isso bloqueia do mesmo modo, de tal forma que quando você tem dois cegos brigando, dois cegos e surdos brigando, são dois cegos, surdos e mudos, porque eles são mudos para o entendimento do outro. Tudo que eles dizem, o outro não ouve e não entende. Tudo que o outro diz, eles também não ouvem e não entendem, porque há um bloqueio maligno. Maligno, a palavra que tem que ser usada é esta, maligno. É um véu maligno. Em 2 Coríntios 3 e 4, Paulo diz que esse véu foi posto pelo diabo, por aquele que quer dividir, diabolos, divisor. E Jesus aqui diz a mesma coisa: sois incapazes de ouvir por causa da ligação com o divisor, o bloqueio maligno, diabólico, que vocês permitem que se instalem no processo de interpretação, de cognição. Vocês ficaram cheios da vontade de vencer o outro de qualquer modo, nem que seja na base da mentira, nem que seja na base do grito raivoso, como se isso fosse mudar alguma coisa. E só faz cada um se armar mais ainda contra o outro. Você sabe disso. Você sabe disso. E eu estou concluindo, porque eu quero dar tempo para todo mundo falar, mas você sabe disso. Você sabe disso e é isso que você vive em várias dimensões da vida.